Alô, trabalhadores da construção civil! Nacional, avisamos, né, ministro, dos prejuízos possíveis as alterações propostas da reforma trabalhista no que diz respeito ao dia a dia do trabalhador. Né, acabou se tornando a tempestade perfeita, né, para o sindicalismo brasileiro, com a crise financeira, organizacional e política. A ampliação das possibilidades de contratação flexível aprofundou a fragmentação das bases de representação sindical. E é bom lembrar o discurso à época, ministro, o espírito da lei era de que as alterações propostas naquele momento gerariam mais empregos. Se falava em 3 milhões de empregos com a aprovação da reforma. Nenhum novo posto de trabalho com as alterações da reforma trabalhista. O que foi feito foi gerou-se postos de trabalho precarizados, né, com aí a contratação com o estabelecimento do trabalho intermitente. Houve um esvaziamento das prerrogativas de atuação da fiscalização, permitiu a rescisão contratual sem a homologação do sindicato, né, deslocou a definição das regras que regem a relação de emprego, né, que chegaram a dobrar, permitiu a rescisão contratual sem a homologação do sindicato e também sem a homologação do Ministério do Trabalho. O que chega à inspeção do trabalho? Né, e chega até hoje, já chegava à época antes da reforma trabalhista. É o poder desproporcional, obviamente, entre o empregador e o empregado. A prática é de que, muitas vezes, chegava durante as rescisões, e chega ainda hoje, durante o plantão fiscal, né, a pressão do empregador, né, para que haja a desfiliação do sindicato, dos trabalhadores. Por que isso? Porque nós observamos, ao longo do tempo, que aquele sindicato, né, que mais cumpre com as suas obrigações, ou seja, denuncia o descumprimento da legislação trabalhista ou a precarização do ambiente de trabalho, ele é perseguido, muitas vezes, pelos empregadores que fazem pressão para os seus trabalhadores se desfiliarem do sindicato, fazendo, com isso, pressão econômica diretamente nos representantes dos trabalhadores. Isso, ministro, nos traz a completa exposição do trabalhador às condições do empregador. A gente fala aqui em autonomia individual do trabalhador contra a autonomia coletiva. A autonomia individual do trabalhador, todos nós sabemos que não existe. Nós, nesses casos, certa vez, um colega nosso, em dessas análises de acidente, que são costumeiras, infelizmente, na inspeção do trabalho, uma trabalhadora teve o braço amputado, porque operou uma máquina. O colega perguntou à trabalhadora: a senhora tinha capacitação? Não. A outra trabalhadora que tinha capacitação ficou doente, não foi trabalhar, não tinha outro com a capacitação para fazer aquela operação, o empregador precisava entregar, e chamou essa trabalhadora, que trabalhava no mesmo setor, só que em outra máquina. E aí nós perguntamos: por que a senhora não se negou? Ela diz: porque eu tenho 2 filhos pequenos. Essa é a realidade. Imaginar que o direito de oposição individual do trabalhador não vai fragmentar, não vai fragilizar o movimento sindical, é uma ilusão. Vai contra a realidade fática encontrada pela Inspeção do Trabalho no Brasil, todos os dias. Esse é o dia a dia, ministro. É todo dia. É todo dia. A pressão econômica dos empregadores para controlar diretamente o trabalhador e o seu sindicato, porque essa lógica é clara, já era clara antes. Aqueles sindicatos, mesmo na época do financiamento, aqueles sindicatos
que faziam mais denúncias, muitas vezes eram aqueles que o empregador chegava para nós uma desfiliação em massa do sindicato. O trabalhador não gosta daquele que representa ele. É a represália. A única proteção possível para o trabalhador, para a sua integridade física, para os seus direitos, é a proteção coletiva. Até no mundo animal é assim. Os pequenos andam em grupos, se protegem pelo grupo. E esse é o apelo. Nós trazemos aqui os outros slides, que tratam aí, do índice de desfiliação, a taxa de convenções coletivas, como era propalado pela reforma trabalhista, que aumentaria, não aumentou, também reduziu. Os instrumentos coletivos, se olhar o gráfico, registrados no Ministério do Trabalho, tem uma queda ao longo desse período. Então, a reforma, ministro, que é a origem do que nós estamos discutindo hoje, elas alteraram ainda mais o centro de gravidade da relação de trabalho, reduzindo ainda mais o poder coletivo do trabalhador, em favor do aumento do poder hierárquico do empregador. A mudança abrupta que ocorreu no Brasil na reforma trabalhista é uma nítida medida antissindical, imposta, infelizmente, por aquele Congresso Nacional. É a detonação de sindicatos. É prática constantemente denunciada no Comitê de Liberdade Sindical da OIT, com inúmeros casos. Bangladesh, Camboja, Filipinas, Indonésia, o Brasil está indo para esse caminho. Nós não estamos andando em direção ao caminho da negociação coletiva, do fortalecimento coletivo. O caminho da Finlândia, da Suécia. Nós não estamos caminhando para a melhora do IDH ou para a redução da desigualdade. E cabe a esse tribunal, e esse é o apelo, ministro, está nas suas mãos, nas mãos desse tribunal, de contribuir para que nós possamos andar em outra direção. Na direção do aumento do IDH, na direção da diminuição das desigualdades, de dar condições mínimas para que os sindicatos possam atuar frente ao empregador, cada dia mais empoderado. Claro que nós não estamos generalizando, não é isso. Mas aqueles que exercem o poder, e com a narrativa constituída hoje, no mundo, que não é só no Brasil, nós estamos caminhando, infelizmente, em direção a Bangladesh, a Indonésia, a Colômbia. E esse tribunal tem o poder, nesta ação, de equilibrar essa balança. E esse é o pedido da Inspeção do Trabalho. Muito obrigado, Bob. Muito obrigado, ministro. Desculpem pela fala emocionada, não, mas a gente está lá. A gente, muitas vezes, é um pai de família. Tem um caso que aconteceu comigo, ministro, se o senhor me permite, que próximo da região onde eu atuo, eu sou de Bagé, no Rio Grande do Sul, tem uma mineradora, uma usina termoelétrica. E aí chegou para nós lá um dia para analisar um acidente. Eu fui falar com a viúva. O trabalhador tinha caído no triturador. Ela chorava aos prantos e dizia: eu recebi o meu marido num saco de carvão. E quando nós fomos analisar o acidente, ministro, foi isso. Ele não tinha capacitação, mas ele tinha filhos para sustentar. Filhos que precisavam daquele salário, que estava absolutamente sob o controle do empregador. Então, é sobre isso que nós estamos falando aqui. Não são teses, são pessoas, são seres humanos que precisam desse tribunal nesse momento. Muito obrigado, ministro. Obrigado.